Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no estúdio do Pode Expressar, eu estou recebendo a minha amada irmã Nise, o meu amado irmão Josué e a jovem irmã Simone Guedes. Esse vídeo hoje veio através de um comentário feito no canal de Josué Augusto pela irmã Maria Guedes. A irmã Maria Guedes, inclusive o Josué leu aqui, nesse espaço, o relato dessa senhora, que também é evangélica da Assembleia de Deus, e ela relatou um caso que nos intrigou muito. E, logicamente, através de contatos telefônicos, a pessoa, no caso, a vítima daquele relato, que também faz parte da Assembleia de Deus, é membro da Assembleia de Deus, nos procurou e confirmou que tudo aquilo, naquele relato, seria verdade. E, logicamente, que como membros também da instituição, que eu também sou membro da Assembleia de Deus, Josué também, irmã Nise também, e nós chamamos a vítima, no caso daquele episódio, a irmã Simone, e a irmã Simone se prontificou, não, eu vou porque eu quero esclarecer a verdade. E a irmã Simone está aqui hoje, logicamente que ela veio voluntariamente comparecer aqui ao estúdio, já inclusive falei com ela antecipadamente, expliquei a ela das consequências do relato que ela fez, tá certo? Que, logicamente, que é algo, infelizmente, que acontece de canto a canto do nosso Brasil, a questão do assédio nas adolescentes. Isso aí, inclusive, se tornou conhecido a questão da prescrição por conta da nossa querida também pernambucana Joana Maranhão, através de uma queixa de Joana Maranhão pelos abusos sofridos, se criou uma lei em que a prescrição só inicia após a vítima completar 18 anos de idade. É o caso da nossa amada irmã Simone. Então, o relato da irmã Simone é um relato que realmente é muito impactante, porque na época tratava-se de uma adolescente de 13 anos de idade. Logicamente que ela vai relatar isso com as suas próprias palavras, mas que se tentou calar, se tentou esconder, mas tudo na vida, um tempo vem à tona, e chegou o tempo, inclusive através de uma própria profecia da avó dela, que não mais está entre nós, que disse que no tempo certo Deus resolveria isso. E nós, de livre e espontânea vontade, também recebemos a nossa irmã Simone, que logicamente vai relatar a sua vida quando iniciou. Os familiares delas são evangélicos, os pais, a mãe, os irmãos, a avó que já dormiu no Senhor, as tias. Então a irmã Simone vai relatar como ela iniciou a sua vida na igreja. Parece que Planeta dos Macacos. Planeta das Flores. Pronto, Simone, conte como você iniciou na comissão, ou no coral, ou no conjunto de adolescentes. Conte o seu relato como uma adolescente que é evangélica e participando dos quadros da igreja. Eu era da comissão, era do grupo de adolescente, e foi aí onde tudo começou. Ele era meu dirigente na época, eu me apaixonei por ele. Ele também sentia algo por mim. Ele era casado e fiquei com ele, né? Na época eu era adolescente, eu não pensei direito e tive relação com ele, tive um relacionamento com ele. Eu tinha 13 anos, fiquei com ele até uns 17 anos. Foi que quando eu descobri que a esposa dele estava grávida da segunda filha, que ele dizia a mim que não tinha nada com ela, só morava na mesma casa, mas não tinha.
Aí foi que quando a ficha caiu, né? Eu chamei os líderes da igreja, eu confessei o meu pecado, e foi aí que ele negou que eu estava caluniando ele. E ficou por isso mesmo. Até hoje... Então, Simone, para só esclarecer ao pessoal que está nos ouvindo, essa pessoa que você se refere, você poderia citar o nome dele todo? Enéas Alves. Enéas Alves. Por acaso o Enéas era o seu dirigente? Era meu dirigente no conjunto, né? Isso. Adolescente, era. Você tinha 13 anos quando participava. Era. Ele, você afirmou, ele era casado. Era casado, tinha a família dele, tinha uma filhinha. Tinha. E você no conjunto, você juntamente com ele iniciou um relacionamento. Era. Você com 13 anos. Eu te pergunto, Simone, mesmo ele sendo casado, mesmo você sabendo que ele era casado, você era uma adolescente. Você não tinha discernimento para esse tipo de coisa. E você pode afirmar com suas palavras que durante esse período, você com 13 anos, você teve intimidade. Logicamente, ele não vai falar aqui, mas você teve intimidades sexuais com ele? Tive. Pronto, nessa fase. E daí, você permaneceu com esse relacionamento, indo para a casa dele. Ia para a casa dele. Você tinha esses contatos na casa dele, na própria casa dele, quando a esposa dele não estava. Era. Correto? Correto. Então, na casa dele, você manteve essas intimidades com ele até chegar ao ponto da esposa dele, juntamente com ele, contratar você para cuidar da filhinha do casal. Passei um tempo lá, trabalhava lá. E saí por conta que a esposa dele já vinha desconfiando, né? E falou com a minha avó que não queria mais eu lá. E ele não queria deixar que ela me tirasse. Aí foi um certo dia que minhas tias foram me buscar. E ele estava lá comigo. E ele se revoltou porque não queria que eu saísse de lá, né? Mas mesmo eu saí de lá, a gente continuou um relacionamento. Esse episódio que você relatou, a sua tia Maria Guedes, no relato que ela fez no canal de Josué, ela disse que fragou você com a camisa dele nua após um contato que teve com ele. Não é isso? Verdade. Então, você confirma isso. Pronto, porque ela disse que sustenta essa palavra. Foi porque ela lá, ela e minha outra tia. Para pegar você, tirar você, porque você vivia o tempo todo lá. O tempo todo. Pronto, então, diante disso, diante desse relacionamento, ele em nenhum momento assumiu que violou você. Pelo contrário, disse que você estava o caluniando. Disse que eu estava caluniando. E a única coisa que eu queria é que ele falasse a verdade. Só isso? Só isso, a única coisa que eu queria. Em nenhum momento ele... Não. Parece-me que sua tia levou isso ao conhecimento da direção da igreja. E sua tia disse com certeza, eu assumo aqui. Eu era o advogado da época. Quando ela falou, eu tentei me lembrar, porque ela disse que eu estava no momento, mas eu não estava. Eu recebi uma ligação da igreja, na época eu era advogado, dizendo, olha, tem uma irmã aqui, nervosa, gritando, esculhambando, gritando aqui, umas coisas aqui que... Aí disse o episódio. Eu digo, aí disseram para mim, mas também, doutor, isso é calúnia. Disseram para mim, é calúnia? Eu digo, olha, veja bem, se é calúnia, chame a polícia, porque eu estava no escritório trabalhando, eu não podia chegar lá. Então eu digo, chame a polícia, porque a polícia vai tomar as providências. Só que não chamaram a polícia e expulsaram ela à força lá do Tempo Central. Eu me lembro muito bem disso. Então eu gostaria até de falar agora para a irmã Maria Guedes e pedir perdão à senhora, porque eu foi quem autorizou naquele momento a chamar a polícia para retirá-la lá da igreja. Eu não nego isso. Foi orientação minha, porque me veio a informação, irmã Maria Guedes, de que era calúnia o que a senhora estava fazendo, era uma difamação que a senhora estava fazendo contra essa pessoa relatada aqui pela
pela irmã Simone. Então, de público, eu peço perdão à irmã Maria Guedes, porque foi realmente a minha pessoa. Na época eu era advogado e me veio essa informação. Eu não estava presente, porque se eu estivesse presente e ela relatasse isso para mim, devido à minha formação e à minha ética profissional, com certeza eu ia mandar apurar. Tá certo? Como eu sugeri várias vezes na igreja se apurar através de comissão e não fizeram. Tá certo? Então, eu quero esclarecer isso. Mesmo agora, voltando ao seu esclarecimento, irmã Simone, então, depois de tudo isso que aconteceu, a sua família, através, logicamente, da sua mãe, da sua tia, informou isso aos pastores locais. Com certeza, teve reunião, eu levei prova, que foi carta. As cartas amorosas, você disse. Você falou também que tinha um diário que você anotava tudo nesse diário. E não chegou lá as provas do Tempo Central. E eu fiquei sabendo essa semana que o pastor Ailton mandou queimar, que era a única prova que tinha. A única prova que tinha que vocês tiveram esse relacionamento. Porque, logicamente, é o tipo de crime que não deixa vestígio e também ninguém vai testemunhar, porque é aquele crime cometido na surdina, no oculto, entre paredes. Então, a legislação penal, também o entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima é que prevalece, certo? Se você veio aqui, depois desses anos todos, para esclarecer um fato que estava escondido, adormecido, como você mesmo disse, pensava que tudo isso já tinha passado. Mas foi muito sofrimento. Fale desse sofrimento. Eu sofri. Eu entrei em depressão. Eu não tinha mais vida, não. Depois disso, eu não tinha mais vida. Eu não tinha mais nome. Quando eu chegava na igreja, era vista de cara feia. Foi Deus mesmo que me levantou, porque eu sofri muito. Muito mesmo. E o que foi que o pessoal dizia na igreja, os familiares diziam na igreja, diziam que você estava caluniando. Muitos diziam isso, por conta que a própria família disse que relatou, né, na igreja lá, que eu tinha feito uma reunião no Tempo Central e tinha dito que era calúnia. Aí a família disse que a família Alves estava de posse de Vitória. Isso tudo foi mentira. Você em nenhum momento confessou que foi calúnia, porque até hoje você aqui está dizendo que a foi única verdade. coisa que nas reuniões que eu ia, eu falava a verdade. E ele só falava mentira, ele nunca afirmava, assumia não. Nunca assumiu. Então, esse episódio, Simone, dessas cartas, essas provas levadas ao pastor Ailton, você pode dizer a pessoa que levou essas cartas ao pastor Ailton? Quando, na época, eu tinha essas cartas e dei na mão de Joel, que não dormiu no Senhor, irmão Júnior Pitágoras. E essa carta eles foram levar para o Tempo Central. E daí diante, não viram mais essa carta. Aí eu fiquei sabendo essa semana, pelo Júnior Pitágoras, que eles queimou essa carta. No caso, sob autorização do pastor Ailton. Foi. O pastor Ailton pediu para eles queimar a carta, porque era a única prova que tinha, né? Já pensou que coisa terrível. Então, veja o resgate de tudo isso, porque você foi vítima, você era um adolescente, você sofreu abusos de uma pessoa adulta. Eu podia estar com 50 anos, 100 anos, mas eu ia vir me defender, porque foi um fato que aconteceu. E eu fiquei como mentirosa, como caluniadora. Inclusive, você relatou aqui pra gente que as pessoas ficam dizendo, essa irmã aí, ela é... Oxe, onde eu chegava eu não tinha amiga, não chegue perto dela porque ela gosta de tomar marido dos outros. Eu era muito caluniada, muito caluniada. Eu sofri muito. Na própria igreja eu sofri muito. Então, irmã Simone, seu relato é um relato profundo, contundente, porque trata-se de um ambiente religioso, de um ambiente que jamais poderia acontecer esse tipo de coisa. Porque, olha, quem tem filha adolescente sabe a gravidade disso. Sabe que tem gente aí fora que não passa a mão por cima
porque é muito grave. Uma adolescente ser violada dessa forma por uma pessoa adulta que tinha poder de comando sobre você. Ele era o seu dirigente. Ele jamais poderia violar seu corpo, a não ser proteger. Ele fez o contrário. Ele violou, abusou. E você hoje vem aqui falar, porque Deus te deu essa segurança de você vir hoje relatar esse fato que envergonha a todos. É o tipo de crime que o próprio violador tem vergonha. Ele não assume, ele nega, porque é um crime, Josué, que a própria sociedade repudia. Ninguém aceita, por mais... Ninguém aceita. Tanto é que essas pessoas, quando chegam no presídio, eles são colocados num ambiente separado dos outros presos, porque até os presos repudiam esse tipo de crime. Eu conheço vários fatos, porque não se pode fazer isso com as nossas crianças. Até hoje, Josué, eu tive relato, não vou mentir, de pessoas aqui na Mata Sul que tinham um presbítero que pegava no seio das adolescentes. Eu fiquei indignado. Como é o pessoal pobre, canavieiro, tinha medo de denunciar. Mas veio a mim esses fatos. Quer dizer, que é uma coisa recorrente na nossa igreja. É uma coisa que acontece e continua acontecendo. Eu digo, o presbítero, o diácono, dirigente, que comandam adolescentes, tenham cuidado. Depois desse fato aqui relatado, qualquer adolescente, pai de adolescente, não tenha medo de falar, porque isso não é só pecado, isso é crime. E não se deve fazer isso com nenhum adolescente. A irmã Simone, tudo bem, conseguiu ainda depois de muito lutar, superar essa depressão que ela teve. Hoje é casada, tem filhos, conseguiu se levantar das cinzas, porque poderia tomar outro rumo, que eu vejo muito caso disso ir aí por fora, por conta disso, a pessoa não suporta aquilo e termina ceifando a própria vida. Tem relatos disso, Simone, eu não vou negar para você, mas graças a Deus que você foi forte. E também a tua avó, a tua mãe, a tua tia, não passaram a mão por cima. Eu acho que no fundo da sua tia, o que ela fez, eu acho que Deus tocou nela para ela fazer isso. Porque senão não ia se cumprir a profecia que a sua avó falou, que Deus ia tomar providência. E Deus vai tomar providência através das nossas autoridades, Josué. O crime ainda não está prescrito. O crime ainda não está prescrito. Então, pessoal, eu quero falar, as pessoas que detêm poder sobre adolescentes, tenham cuidado com as nossas adolescentes, meninas jovens, ainda em formação, que vocês aproveitam porque têm poder sobre elas, têm autoridade sobre elas. Não façam isso. Isso aqui é um esclarecimento e um chamamento à verdade. Nós temos muitas adolescentes e adolescentes também, masculino e feminino. Por favor, protejam desse tipo de situação que a nossa irmã Simone, ela teve a coragem de vir aqui. Quantas outras não têm coragem e estão sofrendo caladas? Então, é o momento de quem estiver sofrendo esse tipo de coisa, em qualquer ambiente, do lar, da igreja, não tenha medo, porque a ameaça é grande. Ela sofreu ameaça. Até o Pitágoras, que você falou aqui, sofreu ameaça para não falar. Veja que situação a gente está vivendo. Agora, é o tipo penal que realmente o agressor coloca medo na vítima. Se você falar, isso é comum. Eu trabalho na área criminal, Josué, mais de 30 anos, e sei, isso é o relato que demonstra a vítima, como a vítima fica numa situação dessa, certo? Eu sou pai e eu não saberia como reagir se isso acontecesse com a filha minha. Eu digo, eu não saberia, Josué, como homem, eu estou falando como homem, porque é um ato tão hostil, tão violador, de um adolescente que está em formação, tendo naquela figura
a figura de um dirigente, a figura de... Então, Simone, todo esse relato que você está falando, eu tenho certeza que você dirá na frente de juiz, delegado, a sua tia, a sua mãe, não tenha medo, tá certo? Porque, como eu disse a você, você vai ter todo o apoio, toda a assistência jurídica e ninguém vai chegar perto de você, porque se chegar, eu vou conseguir uma medida protetiva. Até uma prisão preventiva eu peço, para que ninguém chegue perto de você. Porque se realmente você vai sofrer, alguém vai tentar, mas não vai conseguir. Porque o que você fez hoje aqui, talvez seja um alerta para nossas adolescentes, Simone. Você está fazendo um bem tão grande. Porque assim como você, nós temos, a gente sabe, a nossa igreja, aí a mãe cria a filhinha ali na igreja, naqueles conjuntos, e muitas vezes sofre isso. E muitas vezes de pessoas que deveriam dar exemplo. E, logicamente, com a condição dele de dirigente, irmão do pastor presidente, ele se escondeu atrás disso e ela ficou como... E eu fiquei como... mentirosa, caluniadora. Quando você está aqui, o resgate a você como mulher, Simone. Você agora demonstrou para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Nunca é tarde para você denunciar o violador. Nunca é tarde para você denunciar os abusos. Que, infelizmente, a nossa sociedade, não é só a igreja, não. Tudo a gente vê aí. Pastores violando crianças, coisa horrível, adolescentes, coisas horríveis a gente está presenciando, Josué. Isso porque realmente é final dos tempos. Sobre o chá. Aí acontece também que, segundo você relatou, você teve a suspeita de gravidez, ficou 2 meses, certo? E qual foi a orientação do violador, do rapaz? Para eu tomar chá, né? Abortivo. E você tomou e realmente, pronto. Veja que ponto chega uma situação dessa. É coisa que a gente, como cristão, a gente, logicamente, que repudia esse tipo de coisa, mas é aquilo. A gente não pode responder pelos atos dos outros. Então, cada um pagará pelos seus atos. Então, você está aqui hoje de livre e espontânea vontade. Alguém não te obrigou a vir aqui. Você está aqui falando e falará diante de qualquer autoridade os relatos, inclusive com provas, que tem o Pitágoras, certo? Tem a sua tia, que flagrou você praticamente nua com ele, certo? Então, tudo isso aí, possivelmente, Simone, venha a ser objeto de um inquérito policial e de uma ação penal em que venha a se apurar esses fatos, porque a palavra da vítima nesse tipo de crime, ela tem uma relevância imprescindível. A palavra da vítima, ela é tida como verdade. Eu já tive casos em que não se tinha prova nenhuma, mas a palavra da vítima, Josué, fez a condenação. Porque o criminoso, ele pratica o crime pensando que ninguém vai ver, ele vai coagir aquela vítima, vai deixar a vítima sem força, sem poder dar um grito, aí ele pronto, vira presa fácil. Mas a ação da Simone hoje é um alerta para as mulheres, não só adolescentes, mulheres que são violadas. A gente viu recentemente um caso a nível nacional do presidente da Caixa Econômica Federal fazendo assédio sexual com as funcionárias. Veja, aquele poder que a pessoa tem sobre o outro, a autoridade. E ele se aproveitava disso e praticava os abusos. Veja, mulheres formadas, concursadas, mas como dependia do emprego, veja que coisa horrível. Como a mulher sofre, Irmanize, na nossa sociedade. Veja que tipo de coisa. Um caso desse, que agora está se contando, está aparecendo. Veja, Simone, que situação. Então, você é uma voz, Simone, e não vai ficar uma voz única, porque outras vão se despertar também para falar. Você está entendendo? Porque quando a mulher cala, ela fica pequena. Mas quando ela fala,
ela cresce. É o empoderamento da mulher. Então, Josué, essa é a situação que a gente sofre na nossa sociedade e eu não sei até quando, meu Deus, que o homem vai olhar para a mulher dessa forma, como um objeto que ele possa usar, depois descartar e jogar fora. Essa situação na Caixa Econômica, essa situação que a gente vê de dia a dia na mídia, aí, a violação de adolescentes, de mulheres, que se submetem muitas vezes a isso com medo. É isso que o agressor faz, ele coloca medo na vítima. Então, Simone, eu quero agradecer por você vir aqui espontaneamente falar sobre isso, tá certo? Logicamente que você vai ter a devida, você nos procurou para também ter essa devida assistência jurídica, tá certo? A gente vai dar essa assistência jurídica a você, tá certo? Você vai manter contato diretamente com o Josué, comigo, ou com o Giovanni. Você pode nos procurar, tá certo? A gente não vai deixar você só, porque isso aqui Deus está permitindo para que outras adolescentes, que talvez os pais estejam com medo de denunciar, como eu já tive notícia de pastores, veja bem, pastores, que praticam esse tipo de coisa. E as mulheres sabem e diz para ele, olha, se você confessar, eu te deixo, porque quem é que vai nos sustentar? Veja que coisa absurda. Pastores, Josué, não é um só não. E quem me disse foi o pastor lá de dentro, irmãos, lá de dentro, que, logicamente, eu tenho muitos amigos lá dentro, e eles me passam isso. Veja bem, pastores praticando, lá no púlpito, cortando pão, tomando vinho, dessa forma. E você relatou também que ele obrigava você a tomar ceia. Era. Você mesmo estando em pecado. Mesmo estando em pecado, eu era obrigada a tomar ceia, que era para ninguém perceber. Veja que situação. Era. E Tinha que também continuar em né? comissão, tudo. Minha vida tinha que ser... E eu obedecia, né? Tudo que ele falava, eu tinha que obedecer. Estava apaixonada. Estava apaixonada. Aí ficava na mão dele. Tomava ceia, Mesmo em pecado. Que situação. Era. Mas eu acho que nessa situação, Deus, ele não ia deixar isso ficar impune. Porque a sua avó não está mais aqui. Mas a sua tia e sua mãe estão. Então elas estão, talvez vão nos assistir, vão dizer, poxa, por que eu não apoiei minha filha naquele momento? Por que eu não socorri? Porque eu não abracei? Né, Josué? Que é um momento de dor, uma adolescente. E enfrentar o que ela enfrentou, depressão, depois abandonada, como caluniadora, como mentirosa. Veja como é fácil. É aquela questão. Quando a mulher adulta foi pega, cadê o homem? Queriam jogar pedra nela. É o que fizeram com você, Simone. Jogaram pedra em você. Mas Jesus não vai deixar essas pedras baterem em você, como não deixou você estar aqui inteira. Amém. É mãe, é esposa, o resgate da sua fé. Está entendendo? Porque hoje a gente vive um tempo que essas pessoas que jogam pedras, se Jesus viesse hoje, jogariam pedra em Jesus também. Não é jogariam pedra em Jesus. Porque hoje a gente está vendo essa coisa terrível hoje. A gente pensa que esses homens são homens de Deus. Mas veja aí o que eles praticam. Esse relato desse pastor que me falou e pediu por tudo no mundo para eu não dizer o nome dele, eu não vou dizer. Esse Miguel, tá uma coisa terrível, é pastores. Porque esse pessoal, Simone, só pensa em dinheiro hoje. Só dinheiro. Você não vê a verdadeira pregação do Evangelho. E quando vê, é naquelas igrejinhas bem distantes do interior. Ali você ainda tem simplicidade. Mas aqui, por aqui, não se tem isso. Então, Simone, eu queria agradecer imensamente você ter comparecido, ter falado de forma tranquila, segura. Ninguém obrigou você a nada. Você está aqui de livre e espontânea vontade. E Deus vai encaminhar o que deverá ser encaminhado. Amém. E tudo também vai ser encaminhado para as autoridades. Isso aí a gente não pode esconder, porque a partir do momento que você fala aqui, a gente tem que tomar as providências jurídicas também, Josué. Tá certo? Então, eu quero agradecer imensamente o seu comparecimento, o seu relato. E vamos esperar agora os próximos passos.
Se alguém chegar, veja bem, se alguém chegar perto de você, seja parente, seja o próprio agressor, por favor, me ligue. Pode ser qualquer hora, me ligue. Se o meu telefone não estiver ligado, deixe uma mensagem, porque eu saberei tomar as providências cabíveis, tá certo? Tá certo. Para ninguém chegar perto de você, porque vão chegar. Se não chegar perto de você, vão chegar perto de parentes, para tentar fazer com que você negue tudo isso que você falou. Você está entendendo? Então, chegou o tempo do seu resgate. Chegou o tempo de você dar essa respirada. Chegou o tempo de você também ser um exemplo para não acontecer com as outras jovens, que você sabe, a nossa igreja tem muitos adolescentes, criancinha que vai ali, olha, e cresce com aquela obediência e chega a acontecer esse tipo de coisa. Então, você é um exemplo hoje para mim e para a irmã Nise e para todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres e adolescentes. Você é um exemplo. Eu acho que você, nesse momento, Simone, está representando tantas meninas e mulheres que você nem imagina. Porque esse vídeo vai alcançar o mundo. Esse vídeo vai ser colocado no canal O Voo da Coruja, do meu amigo Hafner. E isso vai alcançar o mundo. E as mulheres vão olhar para você e vai dizer assim, Simone, você me representa. Porque você teve coragem, Simone. E muitas não têm, Josué. Muitas não têm. Então, Simone, eu agradeço imensamente. Peço a Deus que você continue forte, seja essa mulher corajosa, como exemplo da sua família, para os seus filhos, tá certo? Amém. Que você, posso dizer, você representa muito bem as mulheres. E eu agradeço a Deus por isso. E eu agradeço tudo isso. Eu peço, pessoal, que se inscrevam no canal e vejam o relato da nossa corajosa, eu posso dizer assim, irmã Simone Guedes. Obrigado a todos. Amém.